boa noite novamente. Gostaríamos de iniciar mais uma Reabilitar Class, nessa segunda-feira, e gostaria de apresentar o professor Dr. Edelberto Ximenes Marques. Ele foi graduado em fisioterapia em 1994, fez o Meitan em 1995, assim como o Mulligan em 1995. Então, bastante tempo, bastante experiência nesses dois cursos. Em 2000, foi credenciado internacionalmente como professor do conceito Mulligan. 2002, formação em osteopatia. 2007, formação em medicina chinesa. 2008, doutorado em fisiatria pela Universidade de Buenos Aires. 2015, curso Theta Healing, DNA básico. Em 2016, curso /Access, fundamentos. 2018, curso Theta Healing, DNA avançado. E em 2020, curso Theta Healing, Digging. Digging que fala, Leoberto? Digging. Aprofundamento. Isso, né? Bem, então esses são um currículo resumido do professor Edelberto, e hoje ele vai falar especialmente, dando uma ideia sobre o Mulligan, uma aula que é muito interessante, e também para facilitar a tomada de decisão, se alguém já ouviu falar do nosso curso, que está sendo organizado para novembro, mais uma oportunidade de decisão, né? Se realmente a técnica é uma coisa que tem empatia com vocês, e para vocês tomarem essa decisão, além de aprender um pouquinho já, desde já, do Mulligan. Professor Edelberto, seja bem-vindo. A todos, a gente deseja que seja uma noite muito proveitosa, e a gente vai devagar, em torno de 1 hora de apresentação, vamos abrir para perguntas no final, e vamos ser felizes. Professor Edelberto, fique à vontade. Boa noite a todos. Obrigado, Eduardo, Clécius. Obrigado aos colegas que estão participando dessa live, aula. O conceito Mulligan é um conceito que realmente, para mim, mudou muito a minha vida. Graças a Deus, eu comecei nessa época, em 95, com o conceito Mulligan, conceito Meitan. Naturalmente, a gente vai fazendo outros cursos, a gente vai vendo o diferencial no curso, o outro no conceito, o outro. De qualquer forma, que a gente sempre fala no nosso curso, né? Eu, o Palmiro, nós somos 3 professores aqui no Brasil, não tem um conceito unânime, né? O conceito Mulligan faz tudo na vida, a gente vai juntando as peças, mas o conceito Mulligan tem um grande diferencial que eu vou passar para vocês dentro, naturalmente, desse mundo da terapia manual, e que é essa parte articular, no primeiro momento. E o título que eu coloquei é um título muito assim, né, de curiosidade, né, por que eu coloquei esse título. Aí vocês vão ver também como que eu utilizo no meu dia a dia, depois praticamente 27 anos trabalhando com o conceito Mulligan, ok? Eu vou abrir aqui, aí depois no final, interessante, né, qualquer dúvida, pessoal, perguntem, anotem aí, a gente vai ficar aberto às perguntas, é interessante que façam perguntas, tirem suas dúvidas, o que o Eduardo falou, tomar decisão é importante e, com toda certeza, vai fazer um diferencial para vocês, com toda certeza. É um investimento que eu falo para os colegas que quem faz esse investimento e depois aplica no dia a dia é um grande diferencial, com toda certeza um grande diferencial. É aquele plus, né? E vocês vão saber por quê daqui a pouco. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Então, vamos lá. Então, o título, como o conceito Mulligan pode te ajudar a tratar o paciente. Eu vou apresentar esse vídeo, pessoal, para vocês escutarem as próprias palavras de Brian Mulligan. Aí depois já entro no detalhe quem foi Brian Mulligan. Então, o objetivo aqui é mostrar para vocês a origem do conceito Mulligan, de onde nasceu, quem desenvolveu, quem foi esse personagem Brian Mulligan, da Nova Zelândia, o que nós fazemos dentro da terapia manual, qual o diferencial do conceito Mulligan no nosso dia a dia, diante de outros conceitos da terapia manual. Então, a ideia é essa. E vou apresentar para vocês algumas técnicas que nós utilizamos no curso. As técnicas básicas são as técnicas que nós mais utilizamos no nosso dia a dia com nossos pacientes. E vou estar falando para vocês esse grande diferencial. Então, escutem
as palavras de Brian Mulligan, aí eu dou continuidade. Mobilizations with movement are an assessment as well as a treatment. And when you use them as an assessment, you can establish within 2 minutes if they have a place in the treatment of your patient. Então, é importante aqui, nessas palavras, porque nós vamos aprender no conceito várias técnicas. O conceito é dividido em 3 blocos de técnicas, basicamente. 2 técnicas passivas e um conjunto de técnicas passivas, que na verdade são 2 técnicas, e 2 conjuntos de técnicas ativas. Um conjunto voltado para as articulações e extremidades e um conjunto voltado para a coluna vertebral. Ou seja, nesse conjunto de técnicas de extremidades, nós chamamos de mobilização com movimento, que é da mesma forma, é o mesmo conceito para a coluna, que o nome, apenas o nome é diferente, vocês vão ver daqui a pouco, mas a ideia é a mesma. Nós podemos utilizá-la não somente para tratamento, mas como o próprio Brian fala, nós podemos utilizá-la como uma avaliação. E dessa forma, e é realmente isso. O Brian até dá um tempo muito grande, 2 minutos. Eu falo, em questão de segundos, você decide ali nessa avaliação se essa técnica vai ser indicada ou não para o seu paciente. Você já dá um diagnóstico para o seu paciente, se ele realmente pode ou não utilizar essa técnica de conceito. E eu, no meu dia a dia, eu utilizo para outros conceitos também. Ou seja, eu pego essa ferramenta conceito Mulligan, mobilização com movimento, que é o MWM, e utilizo como uma forma de avaliar para outros conceitos no nosso dia a dia. Bom, quem foi essa pessoa? Brian Mulligan, ele nasceu na Nova Zelândia, ele graduou em 1954 no Otago School of Physiotherapy em Dunedin, New Zealand. Em 1970, ele iniciou o trabalho com as técnicas de mobilização do Cautery, ou seja, o conceito nórdico de terapia manual. Então, vocês vão observar que o conceito Mulligan, 80% tem as ideias de Cautery. Ele foi instrutor de Cautery também na Nova Zelândia. Ele teve o seu primeiro sucesso com o MWM em 1985, foi quando ele iniciou a ministrar esse curso nos Estados Unidos. Então, para desenvolver o conceito Mulligan, ele demorou em torno aí de uns 15 a 18 anos. Em 86, ele dá o primeiro curso dele na Nova Zelândia, e ele foi considerado pela Associação Americana de Terapia Manual uma das 7 pessoas que mais influenciaram a terapia manual ortopédica no mundo. Atualmente, Brian Mulligan está aposentado, está com 88 anos, então ele aposentou mesmo. Ele teve uns pequenos problemas agora esse ano, ele teve um acidente de carro, ele teve um pequeno AVC, né? Mas está bem, mas agora realmente está parado, com 88 anos. Então, desses ícones da terapia manual, como Fred Cautery, como o próprio Sirix, mais antigo, né? Mackenzie, ele é um dos últimos, né? É o único vivo atualmente. Em 2015, em Glasgow, na Escócia, ele participou de um encontro da Infonte. A Infonte é a Federação Internacional de Terapias Manipulativas Ortopédicas, se reúne de 2 anos. Ele foi criado em 1978 pelo Maitland, foi criado por Fred Cautery, Stan Barris, Reeve, e nesse encontro de 2015 na Escócia, Brian Mulligan foi aplaudido em pé por em torno de 900 colegas. Ele teve o dia todo do Brian Mulligan quando dava suas aulas, seus congressos. E ele recebeu um prêmio, né, que poucos recebem no mundo, que é o Howard Maitland. Poucos recebem. Então, mostrando, né, divulgando cada vez mais a implantação do conceito Mulligan mundialmente. O que nós podemos aprender com o conceito Mulligan? O que o colega, né, quando faz o conceito Mulligan, aprende? Nós aprendemos várias técnicas. E essas técnicas envolvem todo o corpo humano. São técnicas voltadas, no primeiro momento, para articulações. Então, vamos aprender o quê? Toda a coluna cervical. A coluna cervical
nós temos somente 2 técnicas passivas. O que é técnica passiva? São técnicas onde o paciente fica parado e nós realizamos o tratamento, como o Maitland, né, realiza, como o Calton realiza, como qualquer técnica de manipulação da osteopatia, da quiropraxia, são técnicas passivas. Só que o conceito Mulligan é a única técnica do mundo, né, que tem 80% das técnicas ativas. Que é técnicas ativas? O paciente tem que fazer todo o trabalho. Vocês vão ver daqui a pouco, passo a passo, como isso funciona. Então, a gente vai cobrir todas as articulações do corpo humano. O cervical, a extremidade superior, a articulação sacroiliaca, torácica, lombar, extremidade inferior. Vocês têm agora no curso completo sobre cefaleia, completo. Ano passado, o nosso board, nossa Associação Internacional, nós só tínhamos uma parte de cefaleia. Agora não, agora nós fomos orientados, né, a ministrar todo o conteúdo de cefaleia, segundo a visão do conceito Mulligan, ou seja, é um plus, é um diferencial para quem faz o conceito. Então, nesse curso básico de 4 dias, é o suficiente para nós trabalharmos praticamente todos, né, todo tipo de paciente, não importa o que ele venha para nós. Isso vão ver também aos outros módulos que existem, que não é obrigatório, mas esse básico é o suficiente já para sair tratando o paciente logo no primeiro dia pós-curso. O conceito Mulligan é mais um modelo dentro da terapia manual, dentre muitos, né, que nós conhecemos. Para nós, conforme eu já falei inicialmente, o melhor procedimento é aquele com o melhor resultado. O que é resultado para nós? Ele tem que ser rápido, ele tem que ser completo e tem que ser duradouro. Rápido, vocês vão ver, o que nós fazemos é imediato, pessoal. Nós temos um resultado ali na hora, na nossa cara, né? Nós não temos que esperar 48 horas, 72 horas, uma semana para ver resultado. O que é completo? Completo, quando se fala de articulação, nós queremos restabelecer todo o movimento. Naturalmente, algumas situações clínicas que a gente comenta no curso, como pós-operatórios, etc., situações que têm edema. É claro que não vai ser completo no primeiro momento, mas o objetivo final é restabelecer o arco completo, toda a função do paciente. E o mais importante de tudo, durar, né? Não adianta fazer um tratamento agora, e daqui 5, 10 minutos, ele volta a estaca zero. Então, o nosso tratamento ele tem um tempo de durabilidade. Aí, como nós fazemos isso? No curso a gente mostra, né, quais são os critérios que nós levamos em consideração sobre isso. De qualquer forma, tem que ser rápido, completo e duradouro. Vocês vão observar que utiliza muitas das práticas, filosofias desenvolvidas em terapia manual. O que é isso? Vocês vão ver que tem um pouco do Mackenzie, tem um pouco do Maitland. O Calton, conforme para vocês, como ele instrutor do Calton na Nova Zelândia, é 80% do curso. Mas tem ideia, assim, do Mackenzie, com um gênio, né, dentro da terapia manual. Maitland, nem se fala, um dos mais brilhantes fisioterapeutas de todos os tempos. Isso está dentro desse pacote do conceito Mulligan. Ele vai diferir dos demais porque ele vai combinar técnicas de mobilizações passivas e vai torná-las dinâmicas. Já havia comentado com vocês. As demais técnicas são passivas. O paciente deita uma maca, nós mobilizamos, manipulamos, colocamos em pé e retestamos. Já o conceito Mulligan não. O conceito Mulligan nós vamos tratar na função do paciente. Enquanto o paciente realiza a função, nós estaremos fazendo aquela parte passiva, a artrocinemática. E o grande diferencial do conceito, nós buscamos sempre zero dor do paciente. Ou seja, o exemplo clássico, o paciente relata que é subir uma escada, ele sente uma dor no joelho, uma dor infrapatelar. Se for pelos moldes antigos, nós vamos avaliar esse paciente, colocá-lo numa maca, fazer mobilizações, etc., depois colocá-lo em pé e retestar. Já no conceito Mulligan, não. Nós vamos aplicar a técnica já na função, ou seja, subindo a escada. Então, nós temos técnicas para os joelhos que nós vamos buscar uma posição tal que ele consiga subir a escada sem dor. Esse é o ponto importante. E não existe nenhum conceito no mundo que faz isso. O único é o conceito Mulligan. Então, essas foram as pessoas que influenciaram Brian Mulligan.
Nós temos da esquerda para a direita, Rob Mackenzie, que foi amigo do Brian, estudou com ele na Nova Zelândia desde adolescentes. Geoffrey Maitland, Geoffrey Douglas Maitland, um dos mais brilhantes fisioterapeutas de todos os tempos, que trouxe o que? O raciocínio clínico. Ele trouxe para o conceito Mulligan o sinal comparável, que é a palavra que nós chamamos de diagnóstico do nosso paciente. Fred Kaltenbrunn, que trouxe as técnicas de sustentação. Enquanto o Maitland oscila, Kaltenbrunn sustenta, e 80% das nossas técnicas são sustentadas. E James Sirkson, excelente médico clínico da década de 50, que trouxe para nós também, para o conceito Mulligan, os conceitos, né, do end-field, os conceitos da tensão seletiva, ou seja, selecionar o que vem primeiro ali, o movimento passivo, o movimento ativo. Isso, o conceito Mulligan, ele vai utilizar tudo. Esse conceito todo, o Brian começou a desenvolver na década de 70. Na década de 80, 85, conforme vocês viram, que ele começou a ministrar o primeiro curso, em 86, em torno de 16 anos, foi o período que ele desenvolveu todo o seu conceito que a gente vê no curso, que está na média de em torno de umas 80 a 100 técnicas no curso todo. O Brian deu um nomezinho bonito para a sua teoria, a sua filosofia, a teoria da falha posicional. Ele sempre começava os cursos dele com os dizeres de Louis Pasteur: no campo da observação, a chance favorece somente a mente preparada. E no campo da terapia manual, onde a arte e a ciência interagem, nós devemos estar preparados para o inesperado. Tudo começou com uma paciente, jogadora de handball, que tinha tido uma lesão na interfalangiana proximal. Ele já havia tentado de tudo, pessoal, todas as técnicas que possam imaginar. E não conseguia fazer com que aquele dedo indicador conseguisse fazer toda a sua flexão sem dor. Conseguia no primeiro momento, só que depois voltava. Aí um belo dia, ele estava atendendo a paciente, ele está fazendo algo dentro da terapia manual que nós, terapeutas, não podemos fazer. Ou seja, conversando com outra pessoa do seu lado. E fazendo isso, de repente, a pessoa, a paciente, ela dobra o dedo, enquanto o Brian está com a mão no dedo dela. E ela dobra o dedo sem dor e máxima flexão. A surpresa dela, ela falar para o Brian: Brian, eu estou conseguindo fazer todo esse movimento sem nenhuma dor. O Brian ficou surpreso também. Pediu que ela repetisse algumas vezes e viu realmente que ela havia dobrado, flexionado todo o seu dedo, a interfalangiana proximal, sem nenhuma dor. Quando ele pediu que ele repetisse algumas vezes e depois retirou a mão, ela manteve essa flexão naquele momento e também durou. Nos outros dias permaneceu essa melhora, coisa que não havia acontecido com os outros tratamentos. A partir daí ele começou a pensar: o que aconteceu? O que eu fiz nessa minha paciente? Aí ele começou a fazer trabalhos, né, com outros pacientes também de dedos, de mão, tentando replicar aquilo. Aí ele chegou a um conceito, a um consenso, depois que os acertos foram bem maiores que os erros. Aí ele passou essas ideias da mão para as demais articulações, e isso, conforme falei para vocês, uma média de 15 a 18 anos trabalhando com o paciente. E só para vocês terem uma ideia, meus amigos, até hoje nós conseguimos ainda desenvolver técnicas novas dentro do conceito que o Brian não havia desenvolvido. Então, um conceito muito rico nesse aspecto. Então, essa é a teoria da falha posicional. Então, existe realmente uma lesão que ele dá ali após um trauma, uma injúria, né, uma lesão. Essa articulação ela sofre uma posição ligeiramente anormal. Não adianta, não é visto no raio-x, nem na ressonância magnética. E nós sabemos que restrições de movimentos reduzem a dor devido realmente a partir dos tecidos inertes. E podemos levar em consideração a cápsula articular. E essa cápsula articular, através dos seus mecanismos receptores, emite sinais, né, onde vão bloquear essa articulação através dos grupos musculares que envolvem uma articulação. Geralmente, esse grupo muscular mais profundo, e assim causando um espasmo protetor. Então, o nosso trabalho, com a imagem da direita, vocês estão vendo, nós vamos entrar com uma estabilização do segmento. Essa é a técnica que o colega aprende no curso.
Eu tenho o maior prazer de passar em mão, mostrando em cada um como funciona. E o curso, assim, ele desenvolve dessa forma, aprendendo as técnicas e nós corrigindo e aplicando. E eu vou passando atualmente outras informações, naturalmente clínica, principalmente vivência clínicas, em casos que não estão no livro, não estão, né? Não estão no dia a dia que estão no dia a dia dos nossos pacientes. Então, nesse caso, a chance favoreceu o observador, não havia resposta àquelas mobilizações clássicas, né, na articulação interfalangeal proximal, e houve, sim, uma resposta com reposicionamento, é o que nós chamamos de glide, que é deslizamento medial, mais movimento ativo. Então, observe que o detalhe. Existe aqui a função que é o movimento ativo. E esse glide que nós chamamos é a artrocinemática, aquele movimento acessório, né, que é um movimento involuntário, é um micromovimento. Então, obrigatoriamente, nós mantemos esse movimento. Observe na imagem da direita acima, tem uma seta, né, preta à esquerda, é onde nós estamos fazendo esse movimento acessório, que é esse glide, e nós pedimos que o paciente realize o movimento agora, sem dor, como mostra a foto, a imagem de baixo. Então, uma das mãos estabiliza, em barra, em verde, a outra faz esse glide, que é um movimento involuntário, que é o acessório, enquanto mantemos, sustentamos, o paciente realiza a flexão ou a extensão, qualquer outro movimento, sem dor. E isso nós chamamos de MWM, Mobilization with Movement, movimento sem dor, que é um grupo de técnicas que nós aplicamos nas articulações e extremidades. Ou seja, de ombro, cotovelo, pulmão, coxa femoral, joelho, e pé, nós chamamos de MWM, Mobilization with Movement, movimento sem dor. Então, aí está a explicação da teoria da falha funcional. Nós vamos adequar a ostocinemática, que é o movimento dos ossos, são os movimentos fisiológicos, os clássicos dentro, né, nos 3 planos, são 6 movimentos, plano sagital, plano frontal e o plano horizontal, os 3 movimentos, ou movimentos combinados, ou, de preferência, sempre começando com movimento funcional. É o único conceito do mundo que trabalha em campo. Eu posso trabalhar numa quadra de tênis, eu posso trabalhar numa quadra de futebol salão, num campo de futebol, numa academia, num estúdio de pilates. Muitos colegas usam a DECA no estúdio de pilates, isso é importante. Então, nós não precisamos de equipamento, não precisamos de marcas, vamos observar, a marca está ali só para mostrar algumas técnicas. Então, nós utilizamos as mãos e um cinto, que às vezes podemos utilizar para facilitar o nosso trabalho. Adequando a isso a artrocinemática, que é esse movimento que ocorre na superfície de uma articulação, né? São esses movimentos acessórios, são esses micromovimentos, são involuntários. Se são involuntários, alguém tem que realizá-los. Quem vai realizá-los? As nossas mãos. E o conceito Mulligan, ele é ótimo porque, além de realizar esse trabalho com as mãos, em algumas situações eu posso entrar com o nosso tape, que vai substituir nossas mãos, e o autotratamento que o paciente também irá realizar em casa. Então, no curso você aprende as técnicas, você aprende o tape, e você aprende também a orientar o autotratamento do conceito Mulligan para o seu paciente na residência, no trabalho, onde quer que seja. Seguimos essa teoria do plano de tratamento, essa regrinha básica do Fred Kalman, toda mobilização realizada paralelo perpendicular na superfície articular. E o conceito Mulligan tem uma filosofia que se chama Tweak Knowledge. O que é Tweak Knowledge? É a ciência, né, um estudo dos pequenos movimentos, os movimentos sutis. Por que movimentos sutis? Porque todo local que tem uma dor é um requisito, é uma necessidade para mudanças. Eu gosto de usar também sintomas, pessoal, porque nós não tratamos também somente de dor. Dor é um alarme. Mas eu posso também ver uma parestesia, uma perda de força, um encurtamento muscular, que são sintomas que o nosso paciente refere para nós. Então, a dor ou sintoma é uma necessidade para a mudança. E como que eu mudo algo? Eu mudo esse algo com essa ciência, com esse estudo da Tweak Knowledge. Primeiro,
Como é a mecânica pura, voltamos lá para a física do colégio. O vetor força tem duas variáveis. Uma variável que eu vou mudar o quê? A direção, o sentido dessa força. E também posso mudar a intensidade dessa força. Para que tudo isso? Para zerar o sintoma do paciente. No caso, se for dor, zeramos a dor. E ele realiza o movimento. Se mudamos o sentido, direção, ou mudamos a intensidade, e não houve qualquer alteração, eu tenho que mudar minha técnica. Não vou ficar insistindo, porque não está dando certo. Então, esse conceito de Technology é um conceito muito utilizado para nós no nosso dia a dia. Isso entra no nosso sangue. Aqui estão as nossas literaturas, né? À esquerda superior, nós temos o livro clássico do Brian Mulligan, em inglês, que é Man on Therapy, Nags, Snags, MW, etc. É um livro clássico, a última edição dele. Vale a pena ter esse livro. Vocês têm à direita o livro Terapia Manual, que foi traduzido, também está muito bom. À esquerda inferior, vocês têm ali um livro de mobilização com movimento, um livro que mostra os efeitos neurofisiológicos do conceito Mulligan e da terapia manual como um todo, quando se envolve mobilização. É um livro básico, né, para quem esteja fazendo um mestrado, doutorado, serve como referência. À direita inferior é o último volume, que é o livro texto nosso. Nós já está na segunda edição. Nesse livro, todos os professores participaram. É um livro que está com toda a introdução, com uma teoria, tem as imagens, tem as fotos com tape, as fotos com tratamento, e as imagens estão ótimas. E, além disso, o fisioterapeuta que faz o nosso curso, ou qualquer outro colega, né, fisioterapeuta, tem um acesso de graça ao nosso site, que é o www.bmulligan.com, com mais 300 artigos publicados. O Mulligan, ele sempre se preocupou, ele sempre falava um curso para nós. O nosso conceito, o conceito que eu desenvolvi, eu sei que ele dá certo, quando indicado. Lembre-se bem, quando indicado ele vai dar certo. Agora, eu tenho que explicar por que isso funciona, como isso funciona. Então, nós temos um board de pesquisadores, né? Nós já temos evidências científicas para tênis elbow, evidências científicas para entorse tornozelos, que é aprendido no curso. Vertigem é dado no avançado, mas já tem evidência científica. Cefaleia, que nós vamos ver no curso completo, né? A cefaleia cervicogênica já está em fase terminal, já final de evidência científica. E tem também um teste para a cefaleia, né, que é o C1-C2, que foi desenvolvido por nossos professores, o Toby Hall e o Kim Robson. Então, ou seja, o novo conceito Mulligan, por ser um conceito jovem, é um dos poucos no mundo que tem o maior número de pesquisa científica dentro do mundo da terapia manual. A quiropraxia ganha, mas é mundial e é muito mais antiga. E o conceito Mulligan está em segundo colocado a nível de pesquisa científica. O colega que faz o curso recebe vários artigos, né, dos professores, no caso, vou fazer comigo, e tem também as referências aí no site oficial, que é o bmulligan.com. Nós, de qualquer forma, também seguimos alguns princípios mundiais, universais, que são as bandeiras vermelhas. As bandeiras vermelhas, elas vêm nos dar uma segurança no momento do processo de avaliação. Não vou entrar aqui em detalhes, mas as bandeiras vermelhas, se com diagnóstico diferencial, tem que ser passado naturalmente para o médico realmente ter certeza que nós vamos tratar o paciente é mecânica. Se não for mecânico, porque a causa pode ser não mecânica, como visceral e outros problemas, que nós não entendemos, não só no conceito Mulligan, mas também em outros conceitos. Com as red flags, elas vêm justamente para nos ajudar a dar esse diagnóstico diferencial. Então, essas são que a gente coloca, quais são as restrições existentes. Então, ficar atento a essas bandeiras vermelhas, a essas red flags. E também tem as bandeiras amarelas, que são esses fatores biopsicossociais, né? Isso é importante nós sabermos, identificar o nosso paciente, porque às vezes o paciente não tem uma melhora, porque esses fatores, como o medo, a preocupação, a ansiedade, venha interferir, venha perpetuar os sintomas dele. Então, tem que ser feito um trabalho, né, em conjunto com uma equipe multidisciplinar,
E nesse caso, o conceito Mulligan vai ajudar com toda certeza na parte mecânica, mas a parte da cabeça, a parte mental, tem que ser trabalhado com outros profissionais em paralelo. Delberto, Pois não? o Clécio da pergunta. Eu estou vendo no slide anterior, em relação à bandeira vermelha, tem um intervalo antes de 20 após 50. Você tem o cuidado de não trabalhar com os pacientes, é isso? Deixa eu voltar aqui, Cássio. Só um minutinho, por favor. Né? Idade menor de 20 anos e maior de 50 anos, é isso a tua pergunta? Isso. Então, quando a gente fala em bandeira vermelha, esse grupo de pacientes com idade menor de 20 anos e maior de 50 anos é um grupo que nós temos que tomar o maior cuidado. Isso não quer dizer que você não vá atender os pacientes que estejam nessa faixa, não vai se preocupar com os pacientes na faixa etária entre 20 e 50 anos. É só um paciente, por exemplo. Essas red flags, que eu acho que eu, devido aqui à live, não entendo detalhes da red flags. Deixa eu entender detalhes da red flags, então. Talvez possa ser também dúvida dos colegas que estão ouvindo. As red flags foram desenvolvidas, pessoal, pela osteopatia. Por quê? Porque a osteopatia utiliza muito o thrust, a manipulação. E para chegar à manipulação, fazer o grau 5 do Maitland, o thrust, necessita de critérios maiores. Não é qualquer local de dor que a causa é mecânica. Então, antes de chegar a manipular, fazer o thrust, existem critérios para ter certeza que aquele ponto é realmente um ponto mecânico. Né? Porque pode ser qualquer outro problema não mecânico. No caso, um paciente, por exemplo, de menor de 20 anos, um adolescente que nunca teve uma dor lombar, a low back pain, né? Teve dor lombar. De repente, uma dor lombar muito intensa. Pode ser ali um processo degenerativo dele, uma espondilólise, até uma listese, uma androlistese ou retrolistese, mas pode ser um tumor. Né? Então, para dar um diagnóstico diferencial, quem que vai dar? É médico. Então, bandeira vermelha, red flags, é médica. Um paciente acima de 50 anos, você pode encontrar na literatura 55. Na maioria dos artigos agora recentes, 50 anos. É claro, uma pessoa de 50 anos já tem um processo degenerativo, uma artrose e tudo mais. Isso pode estar levando a dor. Mas também, no homem, pode ser próstata. Na mulher, por exemplo, pode ser endometriose, pode ser um mioma, como eu já peguei, esses pacientes, uma mirena encapsulada, como eu peguei também. Então, a ideia dessa idade menor de 20 e maior de 50 anos são faixas etárias críticas, né? Para aqueles pacientes que nunca tiveram uma dor lombar ou dor confrontatória do corpo e que tiveram pela primeira vez. Isso não quer dizer, repito, que também os pacientes nesse intervalo de 20 e 50 anos também não devemos nos preocupar, com toda certeza. Não sei se eu te respondi, Clécio, se foi isso que foi a tua pergunta. Não, legal, interessante. Só para chamar atenção mesmo, em relação à possibilidade do atendimento, né? Que hoje a gente verifica bastante pacientes, atletas acima dessa idade e abaixo também de 20, né? Acima de 50, abaixo de 20. Cuidado, exatamente. É muitos jovens também, até um artigo que eu coloco, pedido lombar, chama os emergentes adultos. O que são os emergentes adultos? São aqueles adolescentes que nunca fizeram nada na vida, justamente essa faixa agora, que o pessoal fica dentro de casa, na frente do computador, jogando jogo, né? E, de repente, falam para ele que tem que fazer uma atividade física. Ele vai fazer uma atividade física, ele nunca fez nada na vida. O que vai acontecer? Ele vai começar a ter problema, muitos deles. Então, essa faixa emergente também, ele pode estar dentro dessa faixa etária aí que eu estou comentando. E tem que ser investigado, essa dor, o porquê da dor. E não simplesmente chegar lá e entrar com a técnica, pensando que é puramente mecânico. É isso. Então, o papel das bandeiras vermelhas, através de um diagnóstico diferencial médico, nós tornamos essa bandeira verde. Aí está verde, nós podemos fazer qualquer trabalho com ele com segurança. Essa é a ideia das red flags. Delberto, tem um colega pedindo para você repetir a questão do glide, que foi a ideia do Brian no início. Você prefere voltar ou mais para frente você dar mais uma explicação sobre o glide? Eu vou estar falando mais na frente. Tá bom. Mas especificamente o que do glide que ele quer saber? Ele pediu para repetir a explicação do glide, que ele não entendeu a origem do método.
Ah, tá. Então, acho que é bom voltar, então. Tá. Acho que essa é a imagem aqui, né? Então, pessoal, o que o Brian, na verdade, fez sem querer quando começou a desenvolver esse conceito? Ele estava atendendo essa paciente, nessa imagem superior à direita, observa a mão proximal que tem aquela barra verde. Ali nós vamos estabilizar um segmento, a falange proximal. E esse dedo, né, o polegar o indicador da mão distal, está na falange o quê? Média. Está bem próximo à articulação. Essa seta preta, levando para o lado lateral, no caso anatomicamente lateral, ele está fazendo um glide lateral, esse é um movimento artrocinemático. Essa palavra glide que a gente fala, na verdade, do inglês, a gente fala no curso glide, mantém, para não ficar falando deslizamento. Glide nada mais é o que? Um movimento acessório. É um movimento artrocinemático. Foi um nome que Fred Kauterman deu. Então, quem que deu nome a tudo isso? Foi Fred Kauterman. Fred Kauterman, através do estudo dele com os irmãos Menio, que viram em cadáveres que existiam esses micromovimentos, os irmãos Menio chamavam de joint play, jogo articular. Aí o Fred Kauterman, da Noruega, ele achou interessante isso. Opa, eu vou pegar essas ideias, esses micromovimentos, e vou torná-los, vou fazer um trabalho com isso. Então ele começou a dar nome. Ele começou a dar o quê? Mobilização, ou seja, movimentos, ou seja, o movimento acessório lateral, medial, anterior, posterior, mas isso é importante guardar, que são micromovimentos. Se a gente pedir para a pessoa fazer esse movimento, voluntariamente, nós não conseguimos fazer esse movimento. Porque isso é quem faz, isso ocorre durante o movimento fisiológico, e quem participa disso são os músculos. Os músculos se ajustam. Visualize a articulação glenohumeral, aqui, ó. Essa articulação glenohumeral. Por que existe um impacto? Impacto é um mecanismo, né? Ele leva uma lesão, na maioria das situações dos sintomas que ocorrem no ombro. Então, o impacto nada mais é o que? A articulação perdeu o seu poder artrocinemático de centralização. Mas quem devia estar fazendo esse papel de centralização articular? Os grupos musculares, os quais nós conhecemos, o manguito rotador, principalmente, né? Então, nessa situação clínica, nós vamos entrar com a nossa mão nessa articulação glenohumeral, nós vamos estabilizar a escápula, nós vamos fazer esse glide, esse deslizamento, que é um movimento involuntário, né, para poder o quê? Corrigir essa falha posicional. Ou seja, evitar que essa articulação continue com impacto. Como você vai saber disso? Nós vamos fazer o reposicionamento, que nós chamamos dessa falha, vamos pedir que o paciente faça o movimento novamente ativo, vamos dar um exemplo, uma elevação, e vamos observar se vai melhorar o sintoma do paciente. O que é melhorar o sintoma? Que ele consiga realizar toda uma elevação, por exemplo, máxima elevação até 180 graus, sem dor. Mas o importante, a nossa mão continua fazendo esse papel da artrocinemática, mantendo o quê? A articulação centralizada. Então, glide, para quem pergunta, o colega que perguntou, é um nome em inglês que a definição é deslizamento, que significa para nós movimento involuntário, que é a artrocinemática, né? Então, alguém tem que fazer isso. Esse alguém somos nós nessa mobilização. Ok? Não sei se eu consegui explicar, caso não tenha ainda entendido. No final da live, eu tento explicar de uma forma diferente. De qualquer forma, eu vou estar apresentando mais outras imagens, acredito que vai dar para entender melhor. Ok? Está ouvindo aí, Eduardo? Não, deu certinho, ele já agradeceu, disse que entendeu sim. Obrigado, Adalberto. Ok. Então, vamos voltar para cá. Então, só para finalizar aquela questão das bandeiras amarelas, as bandeiras amarelas são fatores emocionais que podem afetar os sinais e sintomas do ser humano. Então, nós podemos ter pacientes que têm um excesso, né, da alegria, a euforia, isso é uma doença. Aqueles pacientes, né, tristeza nós podemos ter, mas tem um excesso da tristeza para chegar a um ponto de depressão.
são aqueles que são sozinhos, só pensa nele. Isso é uma doença. O egocentrismo é uma doença. Tem aquela desconfiança. Nós temos que ser desconfiados, mas muita desconfiança também é um excesso. O pensar, né? Nós temos que pensar para tomar decisões, mas ficar pensando a vida toda é uma doença. E a raiva, a ira, né? Isso também. Por quê? Nós temos que ter elementos durante uma avaliação que a gente consiga identificar esse grupo de pacientes. Porque não vai adiantar, né? O conceito Mulligan, né? Outros conceitos que vão ajudar o paciente diretamente. Eles podem ajudar indiretamente. Então, tem que entrar com outros profissionais. Esse é o papel das bandeiras vermelhas. Identificar esse grupo de pacientes e, paralelo, usamos terapia manual e usamos outros tipos de terapias para ajudar. O conceito Mulligan, ele entra também dentro de um processo de raciocínio clínico. E esse raciocínio clínico é aquele que nós chamamos de estar centrado no paciente. E importante, cada paciente é um indivíduo e a clínica é única. E isso é o que nós chamamos da saúde moderna, da terapia moderna. Então, nosso trabalho é individual, pessoal. Nosso trabalho não fazemos em grupo. Nós não trabalhamos 3, 4 pacientes ao mesmo tempo, porque cada um vai ter um sintoma cuja causa é diferente. Já vimos aqui, o ser humano é multifatorial. Então, ele pode ter várias causas, cada um com uma causa diferente, com o mesmo sintoma. Tira o exemplo da dor lombar. A dor lombar pode ter várias causas. Então, é isso que eu quero colocar aqui nessa imagem, mostrando que o conceito Mulligan ele segue essa filosofia do nosso raciocínio clínico centrado no paciente. O Brian Mulligan foi muito feliz quando desenvolveu esses 2 princípios da pílula, pill, do inglês pílula, e o CROX. É o nosso princípio de tratamento que nós usamos para tudo, pessoal. Então, a pílula, a pill, a letra P significa tudo que nós fazemos é pain-free, livre de dor. Nós não causamos dor ao nosso paciente. Então, nossas técnicas são indolores. Isso é importante. O I é um efeito imediato. Nós chamamos de instant effect. Então, nós não aguardamos lá uma semana, 48 horas, nada disso. O que nós fazemos, o paciente tem que melhorar naquele momento. Nem que depois volte um pouco, mas tem que melhorar naquele momento. E o mais importante, que eu já falei agora há pouco, tem que durar, que é o long lasting. Então, toda pílula, ela tem uma indicação, isso é o ponto importante. Agora, para eu poder indicar uma pílula, eu tenho que ter o CROX. E esse BM, não comentei inicialmente, de Brian Mulligan. Então, quem desenvolveu isso foi ele. O que é o CROX? O C das contraindicações, que eu já comentei ali, que são as bandeiras vermelhas. O R de repetições, nós temos que repetir várias vezes. É claro, nosso cérebro trabalha dessa forma. Ele trabalha, as repetições ajudam a apagar aquela memória lesional. E isso já é mais que provado hoje em dia, né, na neurociência, as novas teorias da dor, principalmente com a nova teoria da neuromatrix, onde o cérebro percebe, o cérebro reproduz sintoma dor. E se nós podemos entrar com um conceito que trabalhamos sem dor, ele vai entender como ótimo, beleza. Então, tudo que nós fazemos sem dor só vai ajudar numa resposta ou um resultado positivo para o paciente. O O do CROX é o overpressure. Overpressure é uma palavrinha que o Brian Mulligan tirou do Mackenzie. Mackenzie, todo movimento que ele faz em final de arco de movimento, ele faz uma pressão final. O termo que o Mackenzie dá é end range loading, carga em final de arco de movimento. Esse overpressure é muito importante para a manutenção do que nós ganhamos durante as contrações do paciente. Também o overpressure é realizado sem dor, sempre em final de arco de movimento, ou máxima flexão ou máxima extensão. O C é communication. A comunicação que é essencial, ele pegou do Maitland. Maitland, o grande diferencial do conceito Maitland, que é o raciocínio clínico, ele tem como base fundamental o que nós chamamos de pedra angular a comunicação. Como eu tenho que trabalhar com o meu paciente, explicar para ele que tudo que deve ser feito sem dor, movimento sem dor,
e isso é importante para o conceito Mulligan, então a nossa comunicação, como nós falamos com o nosso paciente, como eu oriento o nosso paciente é importante. E no curso, eu tenho um capítulo só para isso, para mostrar para o paciente algumas técnicas que nós utilizamos de comunicação, né? Como a comunicação verbal, a comunicação não verbal, que é importante, quando nós fazemos perguntas abertas, perguntas fechadas, quando nós utilizamos o paralelismo, né? Então, tudo isso é explicado no curso, na parte introdutória. O outro C, cooperação, cooperation. Não adianta se o paciente não quer melhorar. O paciente que não quer melhorar, não vai melhorar com nenhum conceito do mundo. Então, o primeiro passo antes de começar o nosso tratamento do paciente, e na avaliação já perguntamos para o paciente, que a cooperação dele é fundamental, porque o corpo é dele. E nós sabemos que muitos pacientes têm aquele aspecto da bandeira amarela, yellow flag. Ele não quer melhorar. Então, não tem conceito no mundo que desse jeito. O K, de knowledge, conhecimento, o conhecimento de cada um, né? Então, aquele que estuda mais, aquele que lê mais livros, que lê mais artigos, está sempre um passo à frente daquele que não faz nada. Isso ajuda em resolver problemas, né? Tomar decisões, entra nesse compartimento nesse pacote, né? Que é o raciocínio clínico, que nós chamamos. Então, conhecimento de cada um, e isso é o fator decisivo, o grande diferencial de um profissional para o outro profissional. O S, que tem vários significados, sustém, as nossas técnicas são sustentadas, elas vêm do Fred Kauterman, não é oscilatória do Maitland. O skill, habilidade, né, pessoal? Não adianta fazer um curso, aprender toda a teoria, etc., e não botar a mão na massa, não praticar. Ou seja, skill, habilidade, vem da prática, do erro, errando, a gente vai aprendendo. Sensibility, que é sensibilidade, as nossas técnicas têm que ter essa percepção, né, do que é aquele movimento artrocinemático. Isso no curso eu mostro muito bem para os colegas. Isso é um fator que eu prezo muito pela qualidade do curso, tocar na mão do colega, mostrar o que é esse movimento artrocinemático, o que ele tem que sentir, e as nossas técnicas só são sutis. Hoje, depois de 27 anos, eu vejo que quanto menos força eu faço, melhor o resultado. O pouco é muito. Então, esses são os princípios de tratamento do conceito Mulligan. Saber utilizar bem a pílula do Brian Mulligan, e para saber aplicar, indicar uma pílula, eu tenho que saber o CROTS. O conceito Mulligan, eu falei para vocês, ele trabalha dentro do tripé. As mobilizações, em torno de 80, 100 técnica, aprendido no básico. Vocês vão aprender o tape do conceito Mulligan e o autotratamento. Isso faz parte do conceito. Então, o conceito é isso, uma filosofia. E tudo tem o mesmo objetivo. Tudo tratar sem dor. As técnicas são divididas em dois grandes grupos. São as técnicas passivas e as técnicas ativas. A técnica passiva nós chamamos de mobilização passiva oscilatória. São duas apenas, o NEGS e NEGS reverso, ou reverse NEGS, que são utilizados na coluna cervical e torácica alta. As demais técnicas, 98% são ativas, que nós chamamos de mobilização ativa sustentadas. Para articulações e extremidades, nós chamamos de MWM, conforme já falei para vocês, que é Mobilization with Movement. E os SNEGs, que são aplicados às articulações da coluna vertebral. O SNEGs, o S é sustentados, que vem lá do NEGs. Então, ele pegou o NEGs e colocou sustentado. E no fundo, pessoal, é um MWM. É a mesma coisa, não é técnica diferente. Nossa, o Brian apenas quis mudar a nomenclatura. Na coluna, nós chamamos de SNEGs, nas extremidades, MWM. Nós poderíamos chamar de MWM para cervical, para torácica, para lombar. É o que está acontecendo atualmente com a nossa associação, que ao final vou comentar para vocês como funciona a nossa associação, e a tendência de alguns grupos internos querendo já mudar esses termos técnicos, mas, por enquanto, é isso que eu estou passando para vocês. As repetições, aqui tem um guia que a gente chama, né?
E para a coluna, no primeiro tratamento, nós fazemos 3 repetições, apenas uma série de 3 repetições, e nas sessões seguintes, nós fazemos de 6 a 10 repetições, de 3 a 5, né, séries. E para articulações periféricas, no primeiro tratamento, são 6 repetições, são 3 séries, né, de 6 repetições, e no tratamento subsequente, de 6 a 10, de 3 a 5 séries. Na verdade, nós seguimos esse conceito universal do Maitland, que chamamos de SINS: severidade, irritabilidade, natureza, estágio, estabilidade. Isso nos dá uma segurança de trabalhar com o paciente. Severidade tem uma relação direta com a função do ser humano e torna-se a função alterada. Então, quando a função está alterada, por exemplo, uma pessoa que costuma trabalhar, visualize um pintor que tem que estar pintando o teto. A articulação glenomeral, por exemplo, deve estar sempre na máxima elevação. Se ele começa a adquirir dor, o que vai acontecer com esse profissional? Ele não vai poder pintar o teto. Ele não vai conseguir deixar essa articulação acima de 90 graus. Então, isso nós chamamos de severidade. É quando o sintoma dor, ele incapacita a pessoa de executar uma atividade. Então, isso nós utilizamos no nosso dia a dia até para poder verificar se esse paciente está melhorando ou não. Então, severidade ajuda, né, como um sinal comparável, como um diagnóstico para nós. Irritabilidade é uma situação clínica que, quando nós fazemos um teste com o paciente, e durante o teste ele chega a ter dor. Só que quando ele volta para a posição de repouso, aquela dor permanece. Ou seja, fica dolorido por um certo período de tempo. O Maitland considera 1 hora. Pessoas que ficam acima de 1 hora sentindo um sintoma que foi causado por um teste ou um tratamento, é um tecido irritável. O que significa isso para nós, pessoal? Significa que nós vamos utilizar essa palavrinha irritabilidade para nós traçarmos a dosagem de exercício para o nosso paciente. Então, não existe uma decoreba, não existe um protocolo, não existe uma receita de bolo para nós indicarmos, primeiro, a carga, o número de repetições e o número de séries. O que vocês estão vendo acima é uma ideia que o conceito Mulligan passa, né, para os colegas. Na verdade, através da irritabilidade, nós vamos traçar uma dosagem de exercício, uma dosagem de tratamento nosso na clínica de mobilizações para cada paciente individual, é claro, senão não podemos machucar o paciente. Isso no primeiro momento. A natureza é a causa do problema, que todo mundo quer descobrir. O stage é em que fase da cura tecidual o paciente se encontra. É na fase inflamatória, é na fase de maturação ou na fase de remodelação. Isso é importante. Stability é o estágio de progressão que o nosso tratamento está fornecendo para o nosso paciente. É aquele paciente que nós sabemos que está melhorando, sempre melhorando o nosso tratamento. Diferente daquele paciente que a gente aplica uma técnica hoje ele melhora. Amanhã, a mesma técnica já não melhora. Ou seja, fica naquela ondulação. Hoje melhora, amanhã piora, fica nessa. Isso para nós é importante, é relevante. Significa que talvez a causa desse paciente não seja mecânica, possa ser uma causa não mecânica. Ou então, eu avaliei errado esse paciente no local de tratamento. O local é o outro. Então, stability aqui não é que a articulação seja instável. Significa que o processo de tratamento que nós estamos seguindo, ele tem sim uma relevância. Ele está tendo uma eficácia, está tendo um resultado positivo para o nosso paciente. E aqui alguns exemplos para vocês visualizarem o que nós fazemos. Aqui, o MWM, Mobilization with Movement, são técnicas aplicadas em articulações de extremidades. Aqui o colega nosso, o Pablo, aplicando num paciente, na articulação do ombro. Então, observe, para nós, é irrelevante, não tem como entrar na nossa cabeça um paciente chegar para nós que relate um problema somente nesse ângulo dessa articulação, quase na máxima elevação. Colocarmos uma maca e fica trabalhando na maca. Talvez nem reproduza o problema dele. Então, o colega Pablo, ele está fazendo o quê? A parte passiva.
Então, o colega perguntou lá, ele está fazendo um glide posterolateral na ativação glenomeral. E esse profissional está executando uma atividade que antes estava com dor nesta posição e agora não está mais com dor. Isso é importante. Então, o conceito Mulligan é o único conceito do mundo que nós conseguimos trabalhar numa função do ser humano, sem dor. E isso nós não estamos impedindo dele realizar o movimento. Então, esse é um outro fato importante do conceito. Nós não podemos impedir, nós temos que acompanhar esse movimento. Aqui estou executando uma técnica passiva, que é o NEGS. É duas únicas passivas, é o NEGS e o NEGS reverso. Então, estou fazendo uma mobilização assim, oscilatória do Maitland, ali no colega dos cursos, que é aplicado na cervical, também sem dor. É como se fosse um Maitland sentado. Quem já viu o Maitland, nós realizamos para cervical e decúbito ventral. Essa nós fazemos sentado. Aqui é a técnica para cervical. Ao invés de estar fazendo com ela passiva, vou usar o SNEGS, que eu falei para vocês, que eu poderia chamar de MWM para cervical. Aqui eu estou entrando para a parte passiva, que é esse glide, né, no sentido superior, o anterior, e quando a paciente faz a extensão da coluna cervical sem dor. Aqui o Brian fazendo, olha só, já com idade, fazendo com cinto para a lombar, flexão da lombar. Então, esse paciente fazia a flexão, sentia dor nessa região da lombar, onde ele está com a mão, né, essa mão posterior. E agora, fazendo a técnica do SNEGS, que é o reposicionamento, que é uma técnica ali, é a parte passiva, a parte artrocinemática, sem dor, e o paciente agora realiza a flexão sem dor também. Aqui uns colegas fazendo uma brincadeira, né, mas o garçom é a função do garçom, fazendo uma técnica do punho, que a gente aprende logo no primeiro dia, sem dor. Ou o colega fazendo um apoio, um circense, né, um apoio se eu poderia dizer dessa forma, né, unimodal, ou seja, apenas uma das mãos apoiando com toda a carga nessa articulação do punho, que nem uma articulação de carga. Então, você está fazendo a técnica ali sem nenhuma dor, que é a técnica que nós aprendemos ali no primeiro dia. Para quem trabalha com profissionais lá no Rio de Janeiro, né, Polícia Civil, ali, ó, o policial ele vai dar o tiro sem dor no punho. Poxa, é um milésimo que ele sente a dor, ele leva o tiro. Então, o colega está trabalhando, fazendo um reposicionamento de tal forma que ele vai dar o tiro sem dor durante a empunhadura da arma. Do lado direito, a colega fazendo, uma pessoa está praticando yoga. Observe nossa posição, pessoal. O bom do conceito Mulligan é isso. Nós temos que acompanhar o movimento. Eu vou ter que trabalhar nesta posição, o meu paciente. Lembrando sempre sem dor. Sempre sem dor. Aqui o colega da direita, o Max, lá do Buenos Aires, fazendo uma técnica da saque ilíaca. Quantos pacientes relatam para nós que quando caminha sente dor? Então o Max está ali, ó, coloca o paciente na esteira, ele está caminhando sem dor. Então, estamos fazendo uma das técnicas que nós demonstramos no curso. No curso, pessoal, não tem esteira. Então, vou mostrar para vocês o paciente andando ali, ó, andando e a gente trabalhando. E, naturalmente, a gente mostra outras técnicas da saque ilíaca. Sentado, levantando de uma cadeira, agachando, pulando, ou seja, qualquer movimento que leva a dor na saque ilíaca. E o Palmiro tratando agora a bailarina no Botafogo, a mesma saque ilíaca. E observe, ela só relata sintoma nesse movimento específico da bailarina. O detalhe importante, se ele ficasse parado, ela não iria conseguir fazer o movimento. Então, nós temos que acompanhar o movimento do paciente. Observe. E está fazendo também sem dor. Nesse caso aqui, a técnica para ilíaco anterior, a lesão ilíaca anterior, ele está fazendo um reposicionamento, um glide posterior da saque ilíaca. O ilíaco com relação ao saque. E sempre sem dor. Então, ele está acompanhando o movimento, permitindo que ela mostre o movimento agora, sem dor. Então, dessa forma que nós trabalhamos. Ok?
Aqui eu estou fazendo uma técnica para joelho. Uma delas, tem várias, é essa fazendo flexão ventral, um glide medial, um deslizamento medial. Agora estou usando cinto. Também é uma técnica que nós utilizamos, uma que nós utilizamos no curso. Aqui já em pé, o MW em pé. Vamos fazer uma técnica de rotação, a técnica que nós mais utilizamos. Então, quando o paciente fala, eu sinto dor quando faço o agachamento, então eu utilizo essa técnica. Observe minha posição. Eu tenho que ajoelhar, eu tenho que fazer ali o reposicionamento na tíbia, coleção ao fêmur. Essa técnica é muito interessante, que nós usamos três componentes. Um componente tíbio-femoral, um componente tíbio-fibular proximal e fêmur patelar. Usamos as três articulações do joelho, sem dor. Aqui com o ombro, com o cinto. Então, a mesma forma, a elevação antes era com dor, e agora estou fazendo com cinto. O colega Pablo, aquela pessoa, aquele profissional que estava escalando, estava fazendo com a mão. É o mesmo glide, posto-lateral, só que o Pablo está fazendo com a mão, eu estou utilizando o cinto para ajudar, facilitar o meu trabalho e, naturalmente, do paciente também. Aqui a técnica que nós utilizamos demais, tem evidência científica, que é o entorse tornozelo. Essa técnica não tem jeito, pessoal, é uma técnica que mais dá certo do conceito Mulligan. Quando indicado, não tem como não dar certo. E realmente, de todos os cursos que eu fiz na minha vida, essa é o que eu utilizo. Realmente, essa não tem como não dar certo quando tem a sua indicação. O autotratamento nosso, nós fazemos, né? É um programa domiciliar. Nós buscamos seguir a regra do conceito, vocês vão ver no curso, né? Certamente, a grande maioria está assistindo essa live, vai fazer o curso conosco, porque realmente vai mudar a vida de vocês, com toda certeza. Isso a gente assina embaixo, para aquele que pratica, realmente é um grande diferencial. Vocês vão observar que o autotratamento, ele vai seguir as mesmas regras do conceito das técnicas que vão aprender durante o curso. O paciente vai realizar sem dor, sozinho em casa, e eu, particularmente, eu faço pequenos vídeos, né, e mando para o WhatsApp para o paciente. Ele pode fazer em casa, sozinho, sem qualquer preocupação. Isso ajuda bastante. Aqui o autotratamento que a paciente faz, aquela técnica que eu estava fazendo no chão, eu vou orientar o paciente fazendo uma cadeira, por exemplo, é o mesmo princípio. E o paciente está sendo informado que está realizando sem dor também. Aqui o tratamento para cervical, é ensinado, essa é uma técnica que eu uso todo dia, para mim, para manter minha cervical livre e solta, ao nível, né, de um nível mais baixo ali. A gente usa essa tira, ou podemos usar uma toalha também, que a gente pede para os colegas levarem. E o tape tem toda uma característica, o nosso tape é rígido, à prova d'água, nós colocamos 2 camadas, e na verdade a função do nosso tape é apenas para manter a reposição da falha posicional, permitir um tempo normal de cura tecidual. É como se a nossa mão estivesse ali fazendo aquele glide, pessoal. É isso. Nosso tape tem indicação. Nós não colocamos o nosso tape assim, sem qualquer critério. Não, tem um critério. Então, quando a técnica dá certo, nós podemos colocar o tape. A técnica não deu certo, nós não colocamos o tape. O tape é aprendido no último dia. Vocês vão aprender 2 tapes importantes que nós fazemos no nosso dia a dia, que é o tape do joelho e o tape do tornozelo. E depois tem uma prática para aprender outros tapes, como da saca ilíaca ou ilho sacra, para a coxa femoral, para a glenomeral, para a clavícula, que é importante, para o punho, supinação e inclinação, são tapes também que vocês aprendem no curso. O tape tem todo um tempo que é ensinado no curso, aqui eu só estou mostrando para vocês, mas ele tem um tempo, uma duração, etc., para o nosso paciente. Esse é o tape do entorse tornozelo, aqui o tape do joelho, e nós entramos no nosso grande slogan, né? Mesmo quando tudo parece perdido, nunca desista. Então, vocês vão estar aplicando a técnica do paciente. Tentou de um lado, vão lembrar do Tweed Knowledge, nós mudamos força, mudamos ângulo, até encontrarmos um ponto que zere a dor do paciente. Zerou a dor do paciente, pronto, o paciente já pode realizar aquele movimento que antes era com dor e agora sem dor.
Então, esse é o nosso lema, pessoal. Nós nunca desistimos do que nós estamos fazendo com o nosso paciente quando aplicando o conceito Mulligan. O sucesso nasce do querer, né? Da determinação, da persistência em chegar a um objetivo. Essa é a mensagem que eu passo para os colegas que estão assistindo. Obrigado a todos. E agora estou aberto às perguntas dos colegas, né? Fiquem à vontade para poder fazer as perguntas que desejarem. Mais uma pergunta, Eduardo? Aí, pessoal? Então, não, chequei aqui só aquela mesma pergunta. Acho que foi, Eduardo, né? foi bem legal. E acho que é isso. Acho que o recado da questão do movimento, né, Adalberto, que o fisioterapeuta trabalha, e quando a gente conhece o Mulligan, você consegue abrir esse horizonte para poder realmente trabalhar na limitação do paciente, no real problema, né? Acho que esse é o grande recado que o Mulligan deixa para a gente, é o grande legado, né? E aí, como ele fala, rapidamente você vai detectar se é indicação do Mulligan ou não. Não é isso, Adalberto? Exatamente. A vantagem, né, que é um conceito moderno, o conceito Mulligan foi o último conceito desenvolvido na terapia manual, na década de 90. Depois de lá para cá, não teve mais nada de novo, pessoal. Nada de novo. Só cópia, mudança de nomes. Qual é a vantagem do conceito? O conceito trabalha dessa nova teoria da dor, a neuromatrix. A cinesiofobia, que é um grande fator de impedimento que o paciente faça o movimento, ele tem medo de fazer a dor, o conceito Mulligan entra para ajudar nesse processo. É o paciente idoso, né, que está lá em casa, o paciente que quer caminhar, o conceito Mulligan ajuda nesse processo. Eu não preciso carregar maca para cima e para baixo. Quem trabalha com atletas, por exemplo, né, quem trabalha em academias, é um conceito que está ajudando bastante. Hoje em dia, cada academia que faz crossfit tem um fisioterapeuta lá dentro. E o conceito Mulligan, os colegas que têm feito curso conosco, têm ajudado bastante esses atletas, né, que estão lá dentro de uma academia de crossfit, que a gente sabe que tem muitas lesões. Colegas que trabalham, né, em clínicas, em estúdios de pilates, eu, pelo menos, oriento o colega a agregar o pilates, o Mulligan ao pilates. O paciente fazer um movimento com dor não é legal, isso não funciona dessa forma. O cérebro trabalha sem dor, não gosta de dor. Dor é um impedimento, dor é uma agressão, a dor é um alarme. Então, ninguém trata a dor. Nós tratamos a causa que leva à dor, que é esse alarme. Então, quem trabalha no estúdio de pilates, está fazendo movimento, alguma dor, a colega orientada vai lá, aplica, e o Mulligan permite isso. Naqueles aparelhos lá, entrar com a mãozinha, entrar com o cinto, gerar um movimento sem dor. Isso ajuda bastante. Então, é um plus e realmente um diferencial para quem faz o conceito. Alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento? Aproveite, né? Estamos aqui para isso. Delberto. Não, Clécio. Eu acho que para tornar o nosso raciocínio um pouco mais prático, né? Você falou bastante sobre a manipulação do entorse de tornozelo. Então, dentro do Mulligan, a gente busca sempre a falha posicional, né? Para a gente poder trabalhar dentro da não dor, né? Através do glide e o movimento da articulação. Qual que é o raciocínio, se a gente pensar num entorse de tornozelo, a grande maioria em inversão, com as lesões dos ligamentos colaterais, né? Talo fibular, anterior, posterior e calcâneo fibular, aonde que eu enxergaria, isso para os alunos entenderem um pouquinho melhor, a função do Mulligan num pós-entorse de tornozelo? A gente for, o que o curso a gente fala que o conceito Mulligan para entorse tem um enfoque diferenciado. Porque na medicina normal, que a gente põe na faculdade, o mecanismo clássico aí, 70% ou 80%, é plante com inversão. Nesse momento, o compartimento lateral, principalmente o ligamento talo fibular anterior, ele é agredido, né? Ele entorse. Atualmente,
de acordo com o grau do entorse, 1, 2 e 3, o calcâneo fibular e o talo fibular posterior são agredidos. Grau com rompimento parcial total. Segundo a medicina, quando o paciente tem um entorse, daquele o médico pede logo uma ressonância magnética. Ele apresenta lá uma lesão, uma ruptura parcial total desse ligamento. O Brian, na época, ele questionou muito isso. Será que realmente todo paciente tem entorse? Ele tem lesão desse ligamento, o talo do anterior, um ligamentozinho pequenininho que fica ali na posição anterior ali? Ele questionou. Aí ele desenvolveu um protocolo, tanto que eu comentei que o entorse, mas ele tem evidência científica, já vários artigos publicados, né? Ele começou a fazer testes. Aí ele seguiu a teoria lá do Capanje. Nós temos que voltar lá à ciência básica, que é importante, tudo, né? A gente tem que ter uma base, né, de sustentação. Nós nos calcamos, nós nos apoiamos, né, nessa ciência básica, a anatomia, que é a biomecânica, a cinesiologia. Então, o Capanje diz que quando nós fazemos a dorsiflexão, a fíbula sobe e posterioriza, certo? E quando fazemos a plante, ela é o quê? Ela descende e anterioriza, ou seja, inferioriza e anterioriza. Aí o Brian pensou, o mecanismo lesional que é plante em inversão, a fíbula desce e anterioriza. Ele questionou, será que realmente, quando tem esse entorse, ela volta, após o entorse, ela volta para a posição neutra? Ou ela fica na posição de inferioridade e anterioridade? Então, nesse caso, começou a fazer os testes. Portanto, que o nosso tratamento para o entorse é justamente esse. Nós vamos posteriorizar e superiorizar. Então, é um fator, é uma força resultante. E nesse caso, só vamos saber o quê? Fazendo o teste, tratamento, forçando a plante com inversão. E aí, se realmente a dor zerar do paciente, nós podemos afirmar que o paciente não tem uma lesão do ligamento, tem sim uma falha posicional, que era inferioridade e anterioridade. E imediatamente tratamos e colocamos o tape no nosso paciente. Eu comentei, é um dos cursos que realmente, quando o paciente tem entorse, tem edema, colocando o tape, 3, 4 dias, esse edema desaparece do paciente. E o tape ajuda bastante. Ok? Obrigado. Legal. Uma amiga perguntando aqui, a técnica, no caso, o Mulligan, né, consegue tirar a dor do ciático inflamado no primeiro atendimento? Bom, primeiro, tem todo um processo de avaliação. Eu comentei inicialmente aquelas bandeiras vermelhas, né? Então, primeiro, eu não mencionei, o conceito Mulligan não tem um sistema de avaliação. Isso em qualquer conceito, não importa se é ciática, o que seja, né? Ciática faz o nome, né? E provavelmente o nervo esteja agredido. Então, primeiramente, é ser feita uma boa avaliação, né? Para identificar a causa do problema desse ciático. Tem várias causas. A gente encontra muito na prática, a própria literatura mostra, é pseudociática. Será que esse paciente tem realmente uma radiculopatia pura? E a taxa, pelos estudos científicos, é na ordem de 2 a chega a 5% de uma radiculopatia clássica, no caso de uma ciática. Se for realmente uma ciática, aí nós temos técnicas para isso, que nós chamamos de neuromeningia, ensinado no último dia. Só que aí tem um detalhe, qualquer tratamento que você faça, não é só Mulligan, qualquer uma que você faça, e aprendendo na fisioterapia, eu tenho que saber em qual período de cura tecidual encontra-se essa lesão dessa paciente, né? Se tiver uma fase inicial, aguda, ninguém mexe, é a fase de mobilização. Eu falei para vocês, tempo de cura tecidual. Se tiver naquela fase de remodelamento, a fase subaguda, saindo, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que entrar com uma técnica muito sutil. O conceito Mulligan vai ajudar, claro, mas com qualquer outro conceito, tem que tomar o quê? Fazer o menor número de repetições possíveis para esse paciente. Agora, se esse paciente entra numa fase realmente já crônica, aí se for realmente lá uma ciática pura, nós vamos trabalhar lá onde o nervo ciático sai, que é realmente o quê? L4, L5, L5, S1. Então, nós temos a técnica específica para isso.
e o resultado é imediato, realmente. Agora, que eu comentei, o importante é saber se o conceito vai ser indicado. Saberemos como? Zerando o sintoma ou diminuindo drasticamente o sintoma do paciente dessa ciática. Se realmente acontecer isso, aí depois, como qualquer outro conceito, é repetição. Aí você vai traçar um programa de recuperação para esse paciente, que pode demorar dois tratamentos, 3 tratamentos, vai depender do teu paciente, da sua orientação, né? Da orientação de autotratamento, que tem autotratamento para ciática, o paciente vai fazer em casa. Ou seja, qualquer tratamento é um planejamento, tem várias etapas, várias fases, conforme eu estou explicando aqui. Então, se for responder pura, né, uma explicação nua e crua, o conceito Mulligan ajuda sim, mas tem que seguir todas essas sequências para tratarmos bem o paciente, como qualquer outro conceito também. Legal, Adalberto. Acho que ficou bem claro, né? Se você vai pesquisar nessa questão da ciática, se é uma lesão nervosa mesmo, ou se é uma falha posicional de toda a estrutura lombar, no caso aí, para você poder. Se for uma falha posicional, há uma melhora muito grande em poucas terapias, né? Tem uma outra pergunta aqui, Adalberto. A migrânia vestibular está ainda em estudos, mas gostaria de saber se já tem evidências do conceito nesse tipo específico de migrânia. Bom, ela colocou 2 nomes, assim, migrânia e vestibular. Nós temos a cefaleia, a dor de cabeça, né? Dor de cabeça, e dentro dessa classificação da dor de cabeça, que existe uma classificação internacional, que é a International Headache Society, 2 classificações, a migrânia está classificada nas primárias. Nós não tratamos as primárias diretamente, nós tratamos indiretamente. Nós tratamos as cefaleias cervicogênicas, que tem indicação que o colega vai aprender todas as técnicas para cefaleias cervicogênicas, que no conceito Mulligan já está sendo pesquisado já há muito tempo e está em fase final já de evidência científica, ok? Então, eu não entendi muito bem essa migrânia vestibular. Nós temos, sim, a vertigem, né, cervicogênica ou vestibular, e aí tem também tem evidência científica, o conceito Mulligan tem já trabalho mostrando evidência científica ao nível de C1, então tem as técnicas, nós sabemos cervical para tratar isso, e através, indiretamente, sabe-se hoje em dia, a colega perguntou sobre isso, eu tenho que falar. Eu pertenço a um grupo no Brasil que é a Headache Fisioterapia. Nós somos 5 colegas, nós estudamos isso. Os estudos mostram atualmente que a terapia manual pode ajudar, sim, pacientes com enxaquecas, que são as migrânias, né? Por quê? Porque a maioria desses pacientes também possuem lesões na cervical, onde nós temos acesso. Agora, nós vamos tratar diretamente a migrânias ou a enxaqueca? Não, porque a grande maioria das enxaquecas, a migrânia, tem um fundo hereditário. Agora, nós trabalhamos, sim, diminuindo o uso e ingestão de medicamentos, espaçando essas ingestões, as recidivas, né? Ou seja, dando uma qualidade de vida para o paciente. O paciente enxaquecoso, né, ou da migrânia, ele fica restrito dentro de um quarto, né, isolado, vida social baixa. Então, com as técnicas que nós utilizamos, o Mulligan e outros conceitos, nós conseguimos, sim, dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Mas não tratamos a migraine, nós tratamos, sim, o que envolve a enxaqueca, a migraine e a cervical, e é o acesso que nós temos. Legal. Gilberto, acho que é isso, né? E agradecer, primeiramente, a sua disponibilidade, a de todos os amigos aí que estiveram com a gente nesse tempo aí. A pessoa que perguntou sobre a migrânia está agradecendo também, assim como... Professor, esse concurso, eu enfatizo muito essa parte da cervical, que são pontos importantes, né? E principalmente agora a gente está passando todas as técnicas da cefaleia
cerebogênica, vai ter um capítulo só sobre isso. Então, vai aprender realmente como tratar uma dor de cabeça pelo conceito Mulligan. E já digo para a colega e para os colegas que estão assistindo, né? É uma das técnicas que nós mais utilizamos dentro do nosso protocolo que desenvolvemos da Head Neck Fisioterapia, que é a técnica do conceito Mulligan, para facilidade em aplicar as técnicas. Legal. Muito obrigado, Delberto. Obrigado, pessoal. Né? Clash, se você quiser falar alguma coisa também. Só agradecer ao Delberto, as pessoas também que participaram. Foi muito elucidativo, Delberto. Acho que passou sobre o conceito, sobre as técnicas, né? E quem gosta de terapia manual, posso dizer que é uma excelente técnica, muito boa. Eu agradeço a todos e a presença que ficaram até agora aqui conosco. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Eduardo, Lécios. E estamos aí. Qualquer dúvida, é só entrar no meu e-mail, no meu Instagram, no meu WhatsApp. Estou à disposição para dar qualquer resposta maior. Um abração para todos.